Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Fagnani, sou professor do Instituto de Economia da Unicamp, sou pesquisador do CESIT, Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho. Atualmente eu coordeno um núcleo chamado Plataforma Políticas Sociais e sou membro do Grupo de Conjuntura da Fundação Perseu Abramo. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao convite da CNTS, em particular ao Sandro, e a Maria sabe disso, a Célia também sabe disso, que eu tenho um respeito muito grande pela CNTS, pelo papel que ela tem cumprido no movimento sindical na defesa da Seguridade Social. Eu acho muito interessante a ideia dessa mesa agora da tarde, de pensar a Seguridade Social como ela é, né? Nós temos assistido nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, uma fragmentação da luta política, né? Eu vejo muito na área social isso, quer dizer, o pessoal da educação só trata da educação, o pessoal da saúde só trata da saúde, cada um trabalha com a sua caixinha, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar em articular um pouco melhor isso. E a Seguridade Social é uma área onde tem uma fragmentação muito grande, né? O pessoal da saúde, o pessoal da ciência social, o pessoal da Previdência, o pessoal do FAT, cada um cuida da sua caixinha e se esquece que a Constituição da República pensou tudo integradamente, articuladamente. Nós não levamos em conta a Constituição. E aqui eu queria falar também um ponto, assim, para introduzir o assunto, a importância da Constituição, né? A gente vê, por exemplo, o que está acontecendo no Chile hoje, né? Então, a Bachelet ganhou. E qual que é o desafio dos chilenos hoje? Quer dizer, o Chile passou por um tsunami neoliberal desde os anos 80. Destruíram tudo, né? Então, hoje, a sociedade está tendo que reconstruir. Mas eles têm que lutar por colocar direitos e valores na Constituição. É uma luta, não sei se eles vão conseguir, espero que eles consigam. Nós temos uma situação, o Brasil talvez seja uma situação específica. Nós fizemos a Constituição em 88, né? Mas a nossa novidade é que nós não cumprimos a Constituição, né? Então, o Chile tem que fazer uma Constituição. O nosso desafio é cumprir a Constituição que a gente tem. E por que é importante a Constituição? Porque eu acho que ela é o maior instrumento para a luta, é um dos instrumentos para a luta política. Então, eu me lembro aqui que, quando teve o Fórum Nacional da Previdência Social, em 2007, era um fórum tripartite, as centrais sindicais que defendiam os direitos dos trabalhadores, e aí a gente teve, junto com o Diese, uma participação para apoiar, enfim, especialmente a CUT, o Arthur, naquele momento, teve um papel importante, e foi super bem sucedido, conseguiu evitar que houvesse um retrocesso naquele momento, mas, basicamente, a defesa que a CUT e que as centrais sindicais utilizaram naquele momento foi a defesa da Constituição. Quer dizer, escuta, vocês querem fazer isso, mas isso não está na Constituição. Vocês querem fazer aquilo, mas isso não está na Constituição, isso é inconstitucional. Quer dizer, então, eu acho que a Constituição é um instrumento de luta política. Essa é uma coisa importante. Eu vou falar sobre 3 questões. Primeiro, o que é a Seguridade Social à luz da Constituição. Segundo, eu vou tentar mostrar para vocês que existem diversas inconstitucionalidades aparentes. Aparentes porque eu não sou jurista, não sei dizer se são ou se não são, mas aparentemente sim. E depois pensar numa agenda aí para o futuro. Muito bem, a Seguridade Social na Constituição. Então, como vocês sabem, a Constituição de 88, gente, é uma coisa... Acho que poucos países, acho que o Brasil, Portugal e Espanha, que saíram da ditadura naquele momento,
montaram uma agenda que era para acertar as contas com a ditadura. Essa agenda no Brasil, a partir dos anos 70, a gente quer acertar as contas com a ditadura militar. O movimento social que lutou contra a ditadura queria acertar as contas com o regime militar. Então, nós construímos uma agenda que era reforma agrária, direitos trabalhistas, direitos sindicais, lei de greves, redução de jornada de trabalho. Era essa a nossa agenda, né? E até 88 nós conseguimos, o movimento social foi forte para levar isso para a Assembleia Nacional Constituinte e aprovou. Portanto, até 88 não houve espaço para a agenda neoliberal entrasse no Brasil. Isso é um fato importante, né? A partir dos anos 90 a coisa muda. Mas enquanto os outros países da América Latina já estavam sofrendo. Só para vocês terem uma ideia, na década de... A Previdência no Chile foi privatizada em 1982. A saúde no Chile foi privatizada em 82. A educação. Nos anos 80, diversos países da América Latina privatizaram, romperam os seus sistemas de proteção social. E a gente estava na contramão desse processo, porque tinha um movimento social que levava isso até 88. Então, a nossa Constituição ela é uma Constituição que foi feita na contramão do movimento global, né? E quando os nossos reformistas estavam pensando, que lutavam contra a ditadura, meados dos anos 70, 79, 80, né? Eles estavam olhando o quê? Eles estavam olhando a experiência da social-democracia europeia, que ainda estava dando certo, que ainda não tinha... Então, nós nos inspiramos nos valores do estado de bem-estar social. Não estou dizendo que o Brasil fez um estado de bem-estar social, mas nós nos inspiramos nos valores do estado de bem-estar social, né? A ideia de direitos, de cidadania, de seguridade social. Todo mundo tem direito, mesmo os que não podem pagar. Quem não pode pagar, quem que paga? O sistema tributário, você faz uma transferência de renda pela via tributária. O que é o SUS? O SUS é universal, e esses direitos são para todos, universais, né? O que é o SUS? O SUS é universal e gratuito. O que é a Previdência Rural? É um benefício que não era contributivo para quem tinha 65 anos naquele momento. O que é o benefício de prestação continuada? Não é contributivo, isso é típico da Seguridade Social. Então, nós nos inspiramos naqueles valores. O SUS, quem inventou o SUS? Ninguém inventou o SUS, é a inspiração do modelo sueco, do modelo inglês, do modelo italiano, do modelo canadense. Tá certo? Nós nos inspiramos nesses valores, né? Só que, a partir dos anos 90, a gente entra no neoliberalismo, né? E essa agenda fica de novo na contramão do mundo, quer dizer, na contramão do país. E o principal objetivo era destruir essa agenda. E tentaram fazer isso de todas as formas, e teve muitos retrocessos, mas o que é importante, os núcleos centrais da Constituição de 88 ainda foram preservados, apesar do neoliberalismo até 2003. Né? O que a Constituição fez em termos da Seguridade Social? Quer dizer, são dois artigos só que vocês têm que ler na Constituição, artigo 194 e artigo 195. O artigo 194 vai dizer que a Seguridade Social é composta pela Previdência Rural, Previdência Urbana, Assistência Social e Saúde. E, além disso, tem uma referência lá ao seguro-desemprego e o FAT. E depois ela diz o seguinte, olha, para financiar isso daqui, para financiar esses setores, eu tenho o orçamento da Seguridade Social, o artigo 195, são dois artigos. Né? E o que é o orçamento da Seguridade Social? Que fontes que foram criadas? Basicamente, são, além da receita da Previdência sobre a folha de salário dos patrões e dos empregados, foi criado
a contribuição sobre o faturamento, a Constituição que criou o COFINS. E foi criada a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, a Constituição que criou a contribuição sobre o lucro líquido das empresas. A Constituição disse que 40% do PIS/PASEP que já existia vai para o orçamento da Seguridade Social. Né? E depois, mais para frente, teve a CPMF, que também é incluído ali. Né? Mas, ou seja, a Constituição diz o seguinte, e tem outros recursos, mas eles são pequenos. Vocês vejam que a soma disso aqui dá 13 bi, por exemplo, em 2007. E a soma e aquelas dão 340 bi. Né? Então, o grosso é aqui. O que é o grosso? Contribuição de patrões, da contribuição patronal, sobre a folha de salário, patrões e empregados, contribuição sobre o faturamento, contribuição sobre o lucro, uma parte do PIS/PASEP e outras contribuições, como loterias, etc., etc. Isso é o que está na Constituição. E esses dois impostos foram criados em 88. Para quê? Para copiar esse modelo tripartite da Previdência. Não é? Previdência urbana, tudo bem, ela é contributiva. Previdência rural não é contributiva. Quer dizer, o que os constituintes fizeram em 68? Você tinha 6 milhões de trabalhadores rurais que entraram no mercado de trabalho na década de 1950, que não tinham direitos trabalhistas, que não tinham carteira assinada, que viviam sob quase escravidão, e que em 88 tinham mais de 65 anos, 60 anos. O que os constituintes fizeram? Vamos deixar essas pessoas na rua? Não, disseram. Essas pessoas, mesmo não tendo contribuído, têm direito a um salário mínimo, e foi criada a Previdência Rural. Mesmo sem ter contribuído, mesmo sem as pessoas nunca contribuíram, têm direito a um serviço, a um benefício. Isso é o espírito da Seguridade Social. Todo mundo tem direito ao mínimo, mesmo aqueles que não tiveram como contribuir. O que é o benefício de prestação continuada da assistência social? É a mesma coisa. Qualquer pessoa com mais de 60, 65 anos, com 1/4 de salário mínimo, agora parece que é o meio salário mínimo, que nunca contribuiu para a Previdência, tem direito ao benefício. Se tiver até meio salário mínimo, até 1/4 do salário mínimo. O que é isso? É um benefício típico da Seguridade Social. Sistema Único de Saúde. Todo mundo tem direito à saúde. E não paga um tostão por isso. Isso é direito, isso é cidadania. Aí você vai me perguntar, como é que eu financio isso? Se essas pessoas não pagam, como que eu beneficio isso? Pelo sistema tributário. Qual que é a questão de fundo? A questão de fundo é que os setores conservadores, as elites políticas, o setor econômico, jamais aceitaram esses avanços da Constituição. Porque, na verdade, nós estamos falando o seguinte, a Constituição representou você pegar mais ou menos 10% do PIB, tá certo? 10%, capturamos 10% do PIB para financiar esses direitos sociais. Isso eles nunca aceitaram. O que está em disputa é a disputa por esses fundos públicos. Por que a Previdência é a geni das contas públicas? Porque a Previdência representa 8% do PIB. Porque é o maior gasto. É só por isso. Então, o que nós temos é, desde 1988, um processo contínuo de não aceitar o que reza a Constituição e tentativas de contra-reformas. Né? Essas tentativas vão se ampliar a partir de 1990, quando a gente tem o neoliberalismo no Brasil como força dominante. Né? Mas essa luta, ela já começa na própria Assembleia Nacional Constituinte. Quer dizer, só tem um episódio que eu acho que é emblemático disso. Na última etapa da Assembleia Nacional Constituinte, o Sarney vai para a televisão
e faz um discurso famoso dizendo o seguinte para os constituintes: olha, vocês vão começar a última etapa do trabalho. Se vocês aprovarem o que vocês aprovaram até agora, o país será ingovernável. Era a tese da ingovernabilidade. E a coisa central era a questão da Seguridade Social, né? A Constituição dizia, daqui a 5 anos nós vamos fazer uma revisão. Em 1993 teria uma revisão constitucional. Só que essa revisão não aconteceu por conta do impeachment do Collor. Não teve ambiente político para se fazer essa revisão. Se tivesse tido, vocês podem ter certeza que eles tinham enterrado a Constituição de 88. Né? Porque aquele movimento social dos anos 70 já tinha se enfraquecido, enfim, a correlação de força era muito mais favorável. Por sorte, não teve. E essa desfiguração vai ser feita no período 93-2002, a conta-gotas. Tem vários episódios que eu posso mostrar para vocês. Um deles é a DRU. Vocês sabem o que é a DRU? Desvinculação das receitas da União, que é o antigo Fundo Social de Emergência. Pega uma emenda constitucional que capta 20% das receitas constitucionais da Seguridade de todos os setores e deixa para o governo, para a área econômica, administrar como ele quiser. A grande reforma que vai ser feita vai ser a Emenda Constitucional 20 de 98, do Fernando Henrique Cardoso. Aqui você já tem outros retrocessos enormes. Tá certo? E no período mais recente, nós também tivemos embates, quer dizer, a correlação de forças ela está sempre desfavorável para a gente. O Fórum Nacional da Previdência Social foi um embate, felizmente, os trabalhadores, as centrais sindicais conseguiram neutralizar. A reforma da tributária que está em discussão no Congresso Nacional, ela é um problema enorme, porque ela simplesmente acaba com essas fontes de financiamento aqui. Ela acaba com tudo isso, acaba com isso, acaba com isso, acaba com isso, e cria um imposto chamado IVA, para simplificar. Quer dizer, quando eu acabo com as fontes de financiamento da Seguridade Social, para simplificar o sistema de imposto, eu vou deixar esse setor sem financiamento. Eu estou falando da saúde, da assistência social, e estou falando da Previdência, né? Mas existem algumas inconstitucionalidades. A primeira é a organização da Seguridade Social. Então, o artigo 194 da Constituição diz assim: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos, do poder público, da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. E tem um outro artigo que fala também do seguro-desemprego. Ou seja, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações relativas à saúde, previdência, assistência, seguro e desemprego. Por que é importante essa integração? Além da questão política, de juntar forças. É importante do ponto de vista operacional do Estado. Eu não posso tratar a questão do seguro à saúde, da assistência à saúde, o benefício da previdenciária, assistência médica previdenciária, fora do SUS. Existe uma articulação entre a previdência e a saúde, na questão dos acidentes de trabalho, na questão da saúde do trabalhador. A assistência social, em geral, ela é o depositário, entre aspas, de todas as outras políticas sociais. Quando a saúde não consegue resolver, manda para a assistência social. Então, existem articulações entre a assistência social e a saúde, né, de funcionamento. Portanto, por isso que os constituintes pensaram nisso. Essas coisas têm que ser pensadas de uma forma articulada e integrada. Só que isso aqui nunca foi feito, nunca foi cumprido, nunca ninguém organizou a Seguridade Social articuladamente com os 4 setores. Então, esse é um primeiro ponto que mostra que a Constituição não foi cumprida. Segundo ponto que mostra que a Constituição não foi cumprida. Aquele artigo 194, voltando a ele de novo, são só esses 2 artigos. Ele diz aqui embaixo, olha, a previdência, isso aqui compete ao setor público organizar
a Seguridade Social, que é isso aqui, com base nesses princípios, aqui vai caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados. O que quer dizer isso? É a ideia do Conselho Nacional da Seguridade Social. Os constituintes organizaram a Seguridade Social dessa forma, disseram, olha, para fazer isso eu tenho que ter essas fontes de financiamento e para ver se a Seguridade Social estava sendo organizada dessa forma e se os recursos não estavam sendo desviados, pensaram no quê? Conselho Nacional da Seguridade Social, para controlar, o controle social. Está certo? Muito bem. A Lei Orgânica da Seguridade Social, 8212 de 91, ela cria o Conselho Nacional de Seguridade Social. Artigo 7º, estabelece o Conselho, quais são as atribuições dele. O artigo 8 diz, olha, as propostas orçamentárias ou anuais ou plurianuais da Seguridade serão elaboradas por uma comissão integrada por 3 representantes, um da saúde, um da previdência, um da assistência social. Estabelece aqui, enfim, aquela legislação constitucional complementar de 91 cria o Conselho da Seguridade Social, estabelece as suas competências, diz toda a composição, tem uma série de artigos. Né? Isso mesmo a reforma constitucional de 1920 mantém isso. Caráter democrático, mudou aqui, mas para melhor. Caráter democrático descentralizado de administração mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, empregados, aposentados, etc. Aquela lei criou, mas nunca foi implantado. Foi criado na lei, mas nunca foi implantado. Ninguém criou uma comissão nem nada. E, finalmente, a medida provisória 2216/37 de 2001 é aquela medida provisória Frankenstein, que tem um monte de coisa, e tem um artigo dela que fala assim, o artigo 35. Ele revoga os artigos 6, 7 dessa lei que eu falei para vocês. Só diz assim, estão revogados os artigos 6 e 7. O que são os artigos 6 e 7? São os 2 artigos da lei da Organização da Seguridade Social que criava o Conselho Nacional da Seguridade Social. Eu pergunto aos juristas, uma medida provisória pode cancelar uma lei, uma legislação constitucional complementar? Não sei. Tá certo? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o espírito da Constituição fala em organização dos 3 setores juntos. Define mecanismos de financiamento para todos eles. Que diz, para fiscalizar se isso está acontecendo, tem o Conselho Nacional de Seguridade Social. Esse conselho é feito pela legislação constitucional complementar de 1991. Nunca foi instituído, mas está lá, de acordo com a Constituição. É mantido na emenda constitucional 20. Mas nunca foi feito. E em 2001, uma medida provisória acaba com esse conselho. Isso, para mim, é uma inconstitucionalidade. Terceira questão, orçamento da Seguridade Social. Aqui eu só estou reproduzindo, mas é o artigo 195, diz, a Seguridade Social, saúde, previdência, assistência social, seguro-desemprego, vai ser financiada por toda a sociedade, recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal, do município e das contribuições. Contribuições dos empregados das empresas para a Seguridade Social, folha de salário, receita de faturamento, COFINS, lucro, a contribuição sobre o lucro, receita de prognóstico, etc. Está lá. Quando nós fizemos isso, quando os constituintes fizeram isso em 88, ninguém estava inventando a roda, gente. A gente estava olhando o que a Europa fez. O que é o mecanismo? É o mecanismo tripartite. É o trabalhador, o empresário e o governo.
Tá certo? Então, vocês veem, por exemplo, na Europa, na média dos países da Europa, a contribuição dos empregadores soma 38%, dos empregados, 22%. E do governo, 35%. O que é o governo? São os impostos e as contribuições. No nosso caso, a contribuição sobre o lucro, contribuição sobre o faturamento, uma parte do PIS/PASEP, uma parte do dinheiro da loteria, isso vem para cá, isso é fonte de financiamento. Em alguns países, como, por exemplo, Irlanda, Dinamarca, 63% da Dinamarca vem dos impostos. É a contribuição do governo. Isso é o sistema tripartite. Por que eu estou dizendo isso? Porque mais para frente eu vou mostrar para vocês que existe um mito no Brasil sobre o déficit da Previdência que não incorpora a contribuição do governo. Então, veja, nós fizemos basicamente o que eles fazem lá. Nós criamos uma um sistema tripartite de financiamento. Tem várias outras coisas do orçamento da Seguridade Social que nunca foi cumprido, nunca foi feito. Por exemplo, o parágrafo 2 daquele artigo 192 diz: a proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, pela previdência e pela assistência social. Isso não é o que eu quero, é o que está na Constituição. Alguém já viu fazer o orçamento de forma integrada? Da saúde, da assistência social e da previdência social? A gente trabalha absolutamente separado, cada um trabalha com o seu pedaço. Né? Isso nunca foi feito. Tem um outro artigo da Constituição, que é a lei orçamentária, é o artigo 165, ele diz, isso é da área fiscal, tributária, diz, olha, todo ano o governo tem que fazer o plano plurianual, a diretriz orçamentária, o orçamento anual. Depois o parágrafo 5 diz, a lei orçamentária anual compreende o orçamento fiscal, o orçamento das empresas estatais e o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos dela vinculadas à administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídas. Isso nunca foi feito. Essa tabela que eu estou apresentando os dados para vocês é uma instituição chamada Anfip que faz isso. Faz para mostrar que se a Constituição fosse cumprida, era assim que seriam as contas. Mas isso nunca foi feito. Nunca se fez o orçamento da Seguridade Social abrangendo todas essas áreas. Artigo 165. Muito bem. Por que ninguém nunca fez isso? Desde 1989. Por quê? Para facilitar a captura desses recursos. Né? Muito bem, as receitas. Vamos pegar aqui 2012. As receitas da Seguridade Social teriam somado 590 bi. Receita da Previdência, COFINS, tal. 590 bi. E as despesas? Previdência urbana, rural, os benefícios assistenciais, Bolsa Família, saúde, assistência tal, a previdência, ou seja, o FAT. Tá certo? Então, essas receitas cobririam essas despesas e daria um lucro de 78 bi. Sobraram 78 bi. As receitas foram 590, as despesas foram 512 e sobrou 78 bi. Para onde foi esse dinheiro? Se a gente olha e vê que pela Constituição da República sobra 78 bilhões, tá certo? Esse é um instrumento de luta, amparado na Constituição da República. Tá certo? Por que não se fez o Conselho Nacional da Seguridade Social? Para que não haja esse tipo de fiscalização.
Se não tivesse um órgão como a Anfip que faz essas contas, nós também não saberíamos. Tá certo? E ela vai mostrar o seguinte, que todos os anos a Seguridade Social é superavitária. Todos os anos. Ela faz esse estudo desde 1993, 94. Ela é superavitária mesmo levando em conta a chamada DRU. Falei para vocês, era o Fundo Social de Emergência, que o Fernando Henrique criou em 94, que não tem nada de fundo, nada de muito menos de social, e não é emergência, que depois virou Fundo de Estabilização Fiscal e depois virou DRU. O que é isso? Capta 20% das receitas constitucionais vinculadas para serem usadas pela área econômica. Mesmo com essa DRU, a Seguridade Social é superavitária. Agora, só para vocês terem uma ideia, quanto que a DRU capta de recursos. Vamos pegar o dado mais recente. Em 2012, a DRU capturou 52 bi. 38 bi do COFINS, 11 bi da contribuição sobre o lucro, 8 bi do PIS/PASEP e 600 e pouco de outras contribuições. 52 bi que deveriam estar financiando a saúde, a previdência, a assistência social, etc. Essa é uma lei de 1994 que continua até hoje. Agora, tem uma outra questão que aí tem a ver com os nossos governos, que são as desonerações. Tudo bem, tem um processo de aumentar as desonerações desde 2006, né? E que em 2012 você vai ter a desoneração da folha, bilhões, é que aqui não aparece ainda, isso aqui nesse dado ainda não vai aparecer. Mas aqui em relação ao PIB, né? Em bilhões em relação ao PIB. Então, veja, as desonerações, só as desonerações da contribuição sobre o lucro. Em 2006 era 0,1% do PIB, 0,2%. Em valores, era 2,5%, 8,3%. É que o PIB subiu também. PIS/PASEP, 2,4%, 8,9%. COFINS, 9,8%, 45 bi. Regime geral, 15, 31 bi. Tá certo? Então, essa questão da desoneração sobre a folha, da desoneração patronal sobre a folha, que eu sei que é um tema controverso no meio sindical, tá certo? Mas essa renúncia sobre a folha, ela vai afetar o financiamento da saúde. Não é um problema da Previdência. Né? Não é um problema da Previdência. É um problema da saúde. À luz da Constituição, é um problema da saúde, é um problema da assistência social, é um problema da DUFAT, porque você está, na verdade, tirando recursos da Seguridade Social. Aí tem a questão da Previdência, que é um outro tema interessante. Então, vejam, à luz da Constituição, a Seguridade Social é superavitária, concordam? Segundo ponto, se a Previdência Social se a Seguridade Social é superavitária, e se a Previdência Social é parte da Seguridade Social, pergunto, por que a Previdência Social tem rombo? Mas a forma que o Ministério da Previdência Social do nosso governo, e desde 1989, e do nosso governo apresenta, é inconstitucional. Ou não? Faço uma pergunta para vocês. Por quê? Porque ele não considera a Previdência como parte da Seguridade Social. O que eles consideram? Eles dizem o seguinte, só as receitas do INSS urbano e as receitas do INSS rural, que são ridículas, só as receitas previdenciárias que têm que financiar as despesas da Previdência Urbana e as despesas da Previdência Rural. Tem algumas formas que eles apresentam os dados, que além de colocar a Previdência Urbana, a Previdência Rural, eles colocam a assistência social. E tudo isso tem que ser financiado pela Previdência Social. Eles tratam o benefício de prestação continuada como benefício previdenciário.
Tá certo? E o benefício de prestação continuada é um benefício típico da Seguridade Social. A Previdência Rural é um benefício típico da Seguridade Social, aquilo que eu falei para vocês, 6 milhões de pessoas que nunca contribuíram. O que eu faço? Jogo na rua? Não. Tem direito a um acesso, tem direito à cidadania, tem direito ao mínimo. Como é que financia? Com contribuição sobre o lucro, contribuição sobre o faturamento. Então, veja, é inconstitucional por isso. Você contabiliza só as receitas da Previdência Social, o resultado é esse rombo. Então, quando você olha, está claro esse ponto ou não? Isso é importante. Então, quando você olha, por exemplo, a outra questão, que é o que o Sandro falou, é como você contabiliza as renúncias fiscais. Essa também é uma outra coisa complicada. Até 2007, eles não contabilizavam as renúncias fiscais. Teve uma discussão em 2007 no fórum. Vocês têm que ler o documento que as centrais sindicais escreveram depois desse fórum, onde todas as questões que eu estou falando estão lá, estão batendo, etc. Recomendações de fazer a discriminação das renúncias fiscais. Então, a partir de 2007, o governo passa a apresentar as renúncias fiscais. Pelo menos a gente sabe quanto é a renúncia. Só que ele não contabiliza a renúncia como receita, só contabiliza. Olha, em 2007 tem uma discussão com o ministro da Fazenda, etc., o Ministério da Fazenda e Previdência, e o ministro da Previdência, na época, dizia assim, olha, se o ministro da Fazenda quer dar isenção fiscal para algum setor, não tem problema nenhum. Está da alçada dele, tem todo o direito. Já dá hoje. Hã? Além das filantrópicas, mas pega, por exemplo, além das filantrópicas, o agronegócio não paga aposentadoria rural, tá certo? Tem a questão agora, essa coisa recente, você desonera os impostos para as empresas de eletrodomésticos, automóveis, tá certo? Essa desoneração patronal, 60 setores deixaram de pagar 20% da contribuição patronal. Tudo bem, esse é um ponto que é uma discussão no movimento sindical, tá certo? Não, mas não, essas são indústrias, setores industriais. Mas tem 60 setores que deixaram de contribuir, pagar a contribuição patronal. 60 setores, grandes setores da indústria, para aumentar a competitividade da indústria, não sei o quê. Então, o que se dizia na época? Dizia o seguinte, olha, se o ministro da Fazenda quer dar isenções fiscais, ele tem todo o direito. Só que ele tem que... Não é a Previdência, não pode pagar por isso. Então transfere recurso fiscal para a Previdência para balancear essa perda de receita. Tá certo? E isso nunca foi feito. Né? Então, por exemplo, se você for ver aqui... Então, vamos ver aqui. A Previdência Urbana. Previdência Urbana. Vamos pegar aqui 2012. As receitas foram 292, as despesas 243. Portanto, você tem um superávit de 48 bi em 2012. Previdência Urbana, superávit de 48 bi. Isso, se você incluir as renúncias. Então, as renúncias desse ano foram 19 bi. Isso está contabilizado. Só que o cálculo do Ministério da Previdência tira esses 19 bi. Então, o superávit, em vez de ser 48, vai ser 28. Vocês estão entendendo? Mas, mesmo assim, eu quero mostrar para vocês o seguinte, a Previdência Urbana é superavitária. A Previdência Rural não é. A Previdência Rural não é e nem tem que ser. Né? A Previdência Rural... As receitas são mínimas, as despesas são enormes, então dá um resultado negativo de 62. Então, aí o que vai acontecer? A Previdência, no seu conjunto, ela vai... Se você não considerar as renúncias, se você considerar as renúncias, né,
ela gasta, no total, aqui é o total, urbano e rural, receita 300, despesas 316. Se você colocar renúncia, dá um superávit, não é isso? Dá um déficit de 15 bi, que é 0,3% do PIB, não é nada. Tá certo? Mas o mais importante aqui é o seguinte: quem financia, e eu já estou na minha última página, o mais importante aqui é o seguinte: que quem financia a previdência rural, por exemplo, a LOAS não dá lucro, tá certo? Não dá lucro, benefício de prestação rural não dá lucro. A Bolsa Família, por que não tem o rombo do Bolsa Família? O rombo da LOAS? Por que só a Previdência Rural tem rombo? Por quê? Porque a forma de contabilização que o Ministério da Previdência faz todo mês, tá certo? Ele só leva em conta as receitas da Previdência, ele não leva em conta esse conjunto de receitas que estão no artigo 195 da Constituição. Isso é inconstitucional. Agora, todo mês, as manchetes dos jornais, alimentadas pelo ministro da Previdência, vai lá um funcionário do ministro da Previdência e diz: olha, esse mês o déficit foi tanto. No dia seguinte, o jornal diz: o rombo da Previdência foi tanto. Todo mês, nós alimentamos os conservadores a fazerem novas reformas na Previdência Social. Nós alimentamos. E nós fazemos essa confusão. Eu já cansei de ver ministros de Estado, a própria presidência da República dizer: não, esse mês, o ano passado, o déficit da Previdência foi menor, foi 1 ponto tantos por cento do PIB. Então, nós também temos essa visão de que tem déficit, né? Como se a Previdência fosse bancada apenas com as suas receitas. Portanto, o que eu quero, para terminar, desculpe, passei bastante o tempo, para terminar, o que eu vejo é o seguinte, quer dizer, a importância para as áreas de assistência social, saúde, previdência, FAT, tá certo? Nós temos um amparo constitucional para unir forças. Isso pode ser uma bandeira de luta importante, tá certo? A desoneração da contribuição patronal para a Previdência não é um problema da Previdência. É um problema da assistência social, é um problema da saúde, é um problema do FAT, é um problema da saúde de todos os setores, afeta a Seguridade Social. A reforma tributária que está no Congresso afeta a assistência, a saúde, a Previdência e a coisa. Nós não podemos, seria muito importante para o futuro, né, a agenda para o futuro, especialmente a agenda do PT, nós estamos num ano eleitoral, né, resgatar a questão da Seguridade Social, a defesa da Seguridade Social, tal como ela está na Constituição de 88. Então, dessa perspectiva, né, nesse ano que a gente tem que discutir propostas para o país, seria fundamental. E a ação sindical, a contribuição da CUT, a contribuição da CNTS-S é fundamental. Quem são os atores que podem fazer esse embate? Né? Primeiro, organizar a Seguridade Social e o orçamento da Seguridade Social, como reza a Constituição de 88. Nós só queremos que cumpram a Constituição de 88. Segundo, instituir o Conselho Nacional da Seguridade Social, como reza a Constituição de 88. Terceiro, mudar a forma de contabilização do MPS, que não considera a Previdência como parte da Seguridade Social. Terceiro, mudar a forma de contabilização dos dados do Ministério da Previdência, que não considera as renúncias fiscais como receitas da Previdência Social.
Isso tudo vai dar o tal do déficit. A questão da DRU. A DRU vai ser renovada agora em 2015. Ela é renovada a cada 4 anos. O Lula, em 2008, acabou com a DRU para a educação. A DRU deixou de ter vigência sobre a educação. Isso teve um aumento no gasto com a educação enorme em 2010, 2011. Acho que a nossa luta tem que ser no sentido de caminhar cada vez mais para a extinção da DRU. A questão da... Nós temos que enfrentar a reforma tributária. Não podemos, dada a dificuldade de enfrentar a reforma tributária, o que a gente vai fazendo? Nós vamos desonerando aqui, desonerando ali, fazendo isso, fazendo aquilo. Não pode. Nós temos que enfrentar a reforma tributária. Agora, a reforma tributária não é imposto sobre grandes fortunas, desculpa. Reforma tributária é mudar a regressividade, onde as pessoas que têm menor renda contribuem muito mais com os seus salários em relação aos que têm mais renda. Essa que é a questão estrutural, tá certo? É realmente tributar a renda, não tributar o consumo, entre outras coisas. A coisa é muito mais complicada. E também na Previdência, na Seguridade Social, na Previdência, nós temos uma questão importante, que é o seguinte: avançamos, incorporamos, etc., mas hoje você tem 30%, 40% dos trabalhadores que ainda estão fora do mercado formal e, portanto, não estão inseridos, não têm proteção atual e não vão ter proteção no futuro. A questão da informalidade, etc. Como é que se amplia essa questão? Aqui eu acho que tem uma via do diálogo, do diálogo, da pressão política, do convencimento com parlamentares, mobilizações populares, etc. E eu deixo aqui uma questão se a via do judiciário também não deve ser utilizada. Quer dizer, se de fato essas questões são, como eu não sou jurista, eu posso avaliar, mas se algum jurista puder avaliar que essas coisas são de fato inconstitucionais, por que a gente não pode entrar pela via do judiciário? Não são ações diretas de constitucionalidade? Não sei se isso vai para frente ou não vai, mas são formas de pressão e são formas de luta política. Enfim, são essas as questões que eu trago aqui para vocês, para a gente começar a bater um papo sobre isso. Muito obrigado.